gente acompanhou um pouquinho também da trajetória e do sofrimento aí da filha do João Miguel e da esposa, que na minha opinião essa é a grande heroína. Como é que foi para vocês delinear esses personagens, essa mulher tão forte e esse João Miguel que, como todo ser humano, tem seus momentos de fraqueza? Olha, a gente sabia que a gente não podia só pegar o baixinho, né, e esquecer da família dele. A ideia era falar, sim, de tudo que delineasse a vida dele. A gente queria pegar ele no trabalho, ele, ele com a família dele, ele com os amigos dele. E a gente, quando a gente foi visitar a casa e a gente conheceu a esposa, a filha, os netos, a gente viu que a gente tinha um material humano forte em mãos e que a gente tinha que explorar isso. E a gente viu que a mulher dele, né, a Dona Severina, ela era um personagem muito marcante, assim, muito expressivo. E principalmente nos momentos em que ela assim, não falava. O rosto dela, a fisionomia assim, de sofrimento, de dramaticidade, sabe, de tensão, assim, era algo que a gente via assim, com muita intensidade, assim, e a gente achou que era necessário a gente expor esse tipo de coisa. Principalmente quando ele bebe. Na verdade, eu acho que aí é um dos aspectos, assim, da vida dele que mais nos deixou chocados, assim, na verdade. Assim, que a gente sabe que essas pessoas têm uma vida muito difícil e que é normal, até certo ponto, eles buscarem uma válvula de escape, um meio para esquecer parcialmente a vida bandida, assim, que eles levam, entendeu? É óbvio que a gente nunca não pensou nesse aspecto. Só que é muito difícil a gente olhar para aquilo e não se sensibilizar, independente da gente já imaginar na teoria aquilo. O Netox fala o seguinte, até no nome, Dona Severina, era esse o nome dela? Dona Severina. Severina. Morte e Vida Severina. Morte, não tinha vida, pensado Severina. nisso, hein, Netox? O Carlos Soufa está aqui com a gente, o Marcelo Al perguntando se este senhor recebe verbas públicas. Está falando de quem? Do meu amigo Daniel ou está falando do João Miguel, do carroceiro? Queria que você contasse alguma coisa com relação à curiosidade de bastidores. O que mais chamou a tua atenção quando você estava fazendo? Tem algum fato que você possa contar pra gente? Daqui a pouco a gente vai ver imagens de chuva que foi gravado aí, vocês viram a casa dele, vocês puderam acompanhar de perto as condições que eles vivem, um sofrimento daqueles. Tem algum fato interessante, o que chamou a tua atenção? Olha, até essa pergunta, de certa forma, complementa o que eu ia falar na sequência. Ele bebe, né? E, na verdade, uma coisa que é realmente triste, assim, a gente percebe que, na verdade, ele não trabalha todos os dias. Ele trabalha, tem temporadas que ele trabalha muito, só que outras ele chega a ficar 15 dias sem trabalhar, porque ele começa a beber, ele quer esquecer completamente da vida. Então ele fica cerca de 15 dias, foi o período mais ou menos aproximado que a Severina nos disse, né, nos depoimentos, que falou que cerca de 15 dias ele se entrega à bebida e quer esquecer completamente da vida que ele leva. Então, isso atrapalha muito, né, a renda deles, né? Ele, acho que não tem estrutura emocional. Na verdade, não sei quem de nós teria, né, a viver uma vida dessa tão incerta, instável. E várias vezes que a gente foi na favela, algumas vezes que a gente combinou, inclusive, a gente comentou com o Baixinho, olha, Baixinho, aparece lá, 9 horas, a gente quer você na entrada da favela para a gente fazer essa entrevista. E como é que era para vocês entrarem na favela? Exatamente isso que eu ia perguntar também. A favela, era tranquilo o acesso? Olha, tudo bem? Perto de outras favelas, eu já cheguei a entrar em outras favelas, foi uma favela mais tranquila, foi tranquilamente a favela mais tranquila que eu já conheci. Só que é uma favela, e tem gente que te olha de maneira torta, que entendeu? Não tá muito afim de aparecer. Tem gente que não quer aparecer. E como é que você vai abordar todas as pessoas da favela? Vai bater de porta em porta, pedindo autorização para entrar com uma câmera? A ideia é que a gente entrasse em contato com um porta-voz da favela, que nos desse autorização para isso.
E, na verdade, a gente encontrou o dono do bar na entrada da favela, que de certa forma, indiretamente, legitimou a nossa entrada na favela. A favela é muito curiosa, porque a entrada da favela, os depósitos de lixo, e, no fundo, e ao lado do depósito de lixo, mais ao fundo, na verdade, tem um espaço que é um depósito para as carroças. É muito curioso. Então, todos os carroceiros acordam. Exatamente. A gente chegou a ver um tráfego, um congestionamento de carroças às 7 horas da manhã, quando eles saem para trabalhar. Agora, um momento difícil, assim, que realmente a gente chamou muito a nossa atenção, foi quando um dia que a gente não conseguiu encontrar o baixinho no horário combinado, ele estava bêbado, né? Ele tinha dado uma volta, acho que se esqueceu do nosso compromisso, e a gente foi diretamente na casa. A gente descobriu onde é que ficava o barraco dele, e aí a gente conheceu a família, a gente pediu autorização para entrar, a gente ficou um bom tempo conversando com a mulher dele, a Severina, que foi muito solícita, foi muito gentil com a gente, e a gente filmou praticamente toda a casa, num momento que o baixinho não estava na casa. Engraçado que num dos dias, o baixinho, a gente foi 2 dias seguidos filmar a casa, no segundo dia, o baixinho entrou, e a gente ficou com medo, falei, mas a gente não pediu autorização para o baixinho para entrar na casa dele, ele vai estranhar, a gente lá, do nada, na casa dele, filmando a casa dele, talvez ele não goste, ele está bêbado. Ele entrou bêbado, e aí a Renata estava filmando, e eu estava do lado acompanhando, fazendo perguntas, de repente ele entra. A Renata olha para mim, Daniel, vai lá falar com ele, porque ele está bêbado e não sei o que ele pode fazer. Aí eu fui conversar com ele. Ele olhou para mim, deu 1 minuto, aí eu simplesmente não fazia a mínima ideia do que se passava na cabeça dele, ele olhou, aí falou, o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, nós estamos aqui conversando com a sua esposa, lembra que eu combinei com você? Aí a gente teve que usar a psicologia, né? E ele, tá, o que vocês estão filmando aqui? Eu falei, a gente está filmando aqui a casa, lembra? Ah, tá. Aí ele falou, ele entrou na casa, ficou próximo à câmera, olhou para a câmera, a Renata filmando, a Renata com muito medo, e um pouco antes eu falei, Renata, qualquer coisa, ele se aproximar de você, infelizmente eu vou ser obrigado a reagir, então, se eu tiver que fazer isso, esse tipo de preocupação. Estresse. E se eu reagisse, fizesse alguma coisa, o trabalho ia para o lixo, a gente já estava com 9 meses de trabalho, ele bêbado, como é que eu ia confiar numa pessoa bêbada? Talvez eu fosse obrigado a recorrer para uma estratégia... a casa dele, assim, exatamente. Não invadindo, mas a gente pediu autorização, combinado, ele não estava, e ele... praticamente estava em estado de inconsciência, ele não lembrava de nada. Mas deu tudo certo No final ele olhou para a câmera e começou a falar coisas muito interessantes. Foi nas horas, eu não sei quem viu o vídeo percebeu que tem horas que ele está bêbado. E justo na hora que ele está bêbado, ele é a hora que acontece os depoimentos, a verdade aflora. Exatamente. E engraçado que foram os momentos que ele falou as coisas mais interessantes, porque no momento que ele estava lúcido, ele se repetia muito. Virava meio que um clichê. Exatamente, muito preocupado com o Kassab, né? Ele falava o caçado, né? E aí, preocupado com a prefeitura, com essa possibilidade deles saírem de lá, porque além da prefeitura confiscar as carroças, há um projeto de um vereador da cidade que consiste em reurbanizar aquela região. Reurbanizar, leia-se, limpar a área. Mas não há nenhum projeto ou nenhum conjunto de medidas que busque solucionar o problema da moradia para aquelas pessoas. Tá, eles vão sair de lá, mas vão para onde? Olha, tem um monte de questionamentos, né? Tem um monte de questionamentos aqui sobre esse assunto no nosso bate-papo. O Netox, apesar de saber da necessidade dessa atividade, carroceiros geram prejuízos em uma cidade como São Paulo, vários fatores, trânsito, limpeza pública e tal, mas eles têm que gerar renda de alguma forma, muitos são moradores de rua. Essa conversa continua e eu quero continuar sabendo sua opinião logo depois do nosso intervalo. Até já.